conversar então com eles. Veja aí a nossa vinhetinha. Muito bom dia, estamos recebendo aqui hoje no estúdio a professora Adriana Galvão, que é cofundadora da Ecodritec Tecnologia Solar em Desidratação de Alimentos. Desenvolve produtos que já ganharam a marca Sabores do Piauí. Ela é mestra em História do Piauí e também professora de Artes Visuais da Universidade Federal do Piauí. E ela vai falar para a gente como é possível, com ideias e com equipamentos relativamente simples, você produzir alimentos, e são alimentos que são exatamente baseadas, essa produção é baseada na sustentabilidade. E também com o doutor em Biologia Vegetal da Unicamp, atualmente professor da Universidade Federal do Piauí, o professor Antônio Alberto Jorge Farias de Castro, que também é o diretor-presidente da Associação Biodiversidade do Trópico Ecotonal do Nordeste. Infelizmente, a gente havia anunciado também o Jean, que é engenheiro agrônomo, com certeza engrandeceria o nosso debate, mas ele teve problemas com a conexão dele e não foi possível. Bom, vamos falar de cidade sustentável, e nós sabemos que uma cidade sustentável é uma cidade que é projetada ou que tem políticas públicas que considera os impactos socioambientais. Em Teresina, nós nos convencionamos a aceitar que somos uma cidade verde, e pelo fato de que nós temos algumas campanhas tímidas de arborização, isso já significa que somos uma cidade sustentável, quando a gente sabe que, diante de todas as condições que nós temos aqui na nossa cidade, geográficas, climáticas, geológicas, são condições que poderiam nos deixar numa situação melhor em termos de sustentabilidade, né? Mais uma vez, obrigada aqui pela presença. Quero desejar um bom dia a todos. E queria começar com o professor Antônio Alberto. Queria que ele fizesse uma consideração sobre como Teresina poderia ser mais sustentável. Bom, na verdade, inicialmente eu quero agradecer pela lembrança do meu nome, né, nessa pequena conversa que a gente vai ter hoje. Mas, na verdade, enfatizar, né, essa questão de que a gente precisa insistir cada vez mais, né, na Teresina Cidade Verde. A cidade está crescendo muito, 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 muito mesmo. Eu me lembro, eu cheguei aqui em 1979, já se passam 41 anos que eu estou aqui em Teresina, e eu me lembro que anteriormente, qualquer novidade na cidade, qualquer prédio novo que ia sendo construído, no instante a gente sabia onde era e como chegar. Hoje a cidade é tão grande que a gente se perde, né? Principalmente no seu entorno, na sua periferia. E a cidade está crescendo muito, e o verde está deixando, tá certo, de fazer parte da paisagem, porque ao longo dos grandes loteamentos que estão se construindo em torno de Teresina, o verde está ficando em segundo plano. Essa é a realidade. Certo. Professora Adriana, projetos como o seu ajudariam a gente a ter uma cidade mais sustentável? E, enfim, queria que a senhora também detalhasse um pouco o que é que vocês fazem aí, esse que é um projeto já tão destacado no Brasil. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, audiência. Sou muito grata pela lembrança, né, de estar aí discutindo uma temática tão importante. Eu acho que para a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso projeto de desidratação de alimentos, eu queria voltar um pouquinho no tempo para falar um pouco sobre como surgiu o termo sustentabilidade, né? Então, na Conferência de Estocolmo, em 1972, foi quando começou a se falar sobre conscientização ambiental, sobre clima, né? Posteriormente, nós tivemos a Eco 92, depois a Agenda de 21, a Cúpula da Terra, e hoje nós estamos trabalhando com a Agenda 2030 da ONU, né? Então, eu vou trazer um dado importante, que é o dado da FAO, e que diz o seguinte sobre as perdas e desperdício de alimentos na América Latina e Caribe. Cerca de 30% dos alimentos que são produzidos, né,
que são produzidos, né, nesse total montante de 100%, são perdidos, seja na produção, seja na fase de pós-colheita, ou no armazenamento e no transporte. Fora o desperdício que tem em toda a cadeia, né, de venda e consumo, tanto nas centrais de abastecimento, quanto nos grandes supermercados. E aí a gente pensa o seguinte, com essa perda alimentar, com esse desperdício, que é da ordem de 1,300 bilhões, a gente poderia alimentar cerca de 2 bilhões de pessoas. E aí é que entram as tecnologias sustentáveis, como a nossa tecnologia, que é a EcoDryTech, desenvolvida na Universidade Federal do Piauí. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia de baixo impacto ambiental, que promove a desidratação de alimentos, mantendo o seu valor nutricional sem agredir o meio ambiente. E o que isso pode fazer de diferencial na cidade de Teresina? Teresina é uma capital bastante atípica, porque ela tem mais de 40 hortas comunitárias no seu entorno, né, na região urbana e periurbana. E nós também sofremos dessa perda. Então, o agricultor, o pequeno agricultor que é responsável por essa horta, ele não tem planejamento de venda ainda, né, porque ainda falta esse suporte da política pública. Ele perde os seus canteiros, porque ele plantou lá 3, 4 canteiros de coentro, 5 coentros de cebolinha, e de repente ele não vendeu. Então ele perdeu 3, 4 meses de sol, de trabalho, mão de obra, de solo, de água, e esse alimento vai todo para o lixo. A nossa tecnologia vem propor mitigar esse desperdício. Então, uma solução para Teresina seria inserir nas políticas públicas esse olhar mais atento para essas hortas comunitárias, né, tendo uma atenção para o manejo agroecológico, que já existe, a Semapo, por exemplo, uma comissão que cuida de pelo menos 10 hortas que já passaram pelo sistema de convencional, né, de mudança do convencional para o agroecológico, e trazer toda essa consciência, todo esse trabalho, para que a gente possa mitigar esse desperdício que acontece na cidade, dessa forma gerar renda para o pequeno agricultor, sobretudo para as mulheres, e movimentar o cenário econômico e ajudar também a fazer um banco de alimentos e mitigar um pouco da fome das regiões periféricas da cidade. Efraim, eu gostaria de saber se há a possibilidade de investir mais um pouco ou não em arborização de árvores frutíferas, porque assim, quem sabe, a população é corrompida, digo assim, no sentido de que, como tem um alimento, cuida mais das plantas. Ou é o melhor mesmo apostar nessa questão mais estética, nessa questão das flores, na sua visão, qual deve ser o caminho da arborização de Teresina? Só complementando, desculpa, Efraim, seria então utilizar essa tendência que já tem na cidade de arborização para inserir um outro tipo de plantio. E aí eu lembro que lá em Maricá é um exemplo de uma cidade que está buscando sustentabilidade, e lá foram feitos os canteiros que são divididos com a população, e lá são hortas. Então, por exemplo, nós temos aquelas hortas que são em locais aqui pré-fixados, áreas grandes e distantes da população. Lá não. Lá no meio da rua a população vai, a população ajuda a cuidar, e eles mesmos é que pegam os produtos daquela horta. Seria uma ideia de você fazer essa substituição, professores? Seria possível? Quem pode começar a responder? Bom, essa questão de arborização, né, no sentido de procurar sombra, né, aumentar, multiplicar as áreas de sombra, que é uma necessidade que a gente tem, porque a média, a temperatura é muito, muito alta em Teresina, a umidade nessa época do ano, por exemplo, é muito baixa, a velocidade do vento é pequena. Então, tudo isso, né, altera o chamado conforto térmico, o conforto ambiental. Então, a árvore tem um papel muito importante de fornecer sombra. Aliás, sombra deve ser uma das principais focos, inclusive da arquitetura, por exemplo, na elaboração de projetos em que tem que produzir sombra, tá certo? Por causa, né, da nossa necessidade. Agora, com relação à escolha de frutíferos, depende do local.
Você não pode distribuir plantas, entendeu? Misturar os dois objetivos. Claro. Porque se são sombras que podem facilitar o estacionamento, dependendo da fruta muito pesada, já teve muitos prejuízos em introdução de plantas frutíferas, de frutos grandes, e só prejuízos, porque também puseram o estacionamento de veículos debaixo dessas frutíferas. Então, depende do local, tá certo? Onde vai ser destinado, tá certo? O uso, né? E o aproveitamento que a gente queira, né? Professora Adriana, hoje quantos produtos vocês trabalham? E eu gostei muito dessa sua sugestão aí, que realmente é uma ideia, né, de você reaproveitar os alimentos ou aproveitar os alimentos o máximo possível para que a gente possa ter realmente muito mais oferta para uma população que tem cada vez mais fome, né? Exato, Cíntia. A nossa tecnologia, ela já foi vista pela ONU, né? Então nós fomos contemplados pelo Prêmio PNUD no ano passado, foi um dos projetos da Universidade Federal do Piauí que foi contemplado, e nós vamos levar a nossa tecnologia para 6 arranjos produtivos locais, né? 4 arranjos agroecológicos e 2 arranjos de base agroflorestal. Então, quando a gente pensa em urbanizar a cidade, né, com árvores frutíferas, isso para mim é um diferencial em Teresina, porque eu moro aqui, professora, há 12 anos, né, e me encantei quando cheguei na cidade ao ver os pés de manga, os pés de caju, e ao mesmo tempo que tem essa exuberância frutífera na cidade, há também as perdas. Então, quantos cajus são perdidos só dentro da cidade de Teresina, né, quanto caju é perdido dentro da cidade de Teresina. Então, o que nós podemos fazer? Um planejamento verde, para ver onde é que nós podemos atuar, né, dentro da cidade e fazer uma ação conjunta nesse ecossistema, que é o ecossistema da produção alimentar. Então, nós podemos fazer um remanejamento, né, um cadastramento, um recadastramento das hortas, um levantamento dos produtos que são produzidos por eles. A nossa tecnologia já desidratou mais de 50 produtos diferenciados, dentre ervas, verduras, legumes, fruta, carne e peixe. Então, se vamos pensar, se a gente tem, por exemplo, ali na orla, dentro da própria Universidade Federal do Piauí, aquele bosque das mangueiras, na época de manga, né, que a gente chama, nós, além dessa manga abastecer as pessoas que passam, os alunos e funcionários, a gente tem uma perda muito grande. Então, todo esse acidente poderia haver um planejamento de colheita, recolher esses insumos pela cidade e levar para uma central de desidratação. Então, a desidratação é uma realidade que está acontecendo agora, né, dentro do nosso país, né, principalmente aqui na nossa latitude. Teresina tem um privilégio enorme de ter uma janela muito grande de sol, né, todo ano, diferente de outras cidades. Mas a gente também pode trazer o exemplo de Curitiba, lá no sul, que é uma cidade mais fria e que tem uma horta urbana, que faz todo esse ecossistema de distribuição, de manejo, né, de preservação. Então, eu acredito que nós podemos sugerir para o próximo prefeito ou a próxima prefeita que insira dentro do seu projeto político uma visão, né, um olhar e até uma agenda para que nós possamos realmente trabalhar de forma mais incisiva com essas hortas comunitárias e implementar sistemas de desidratação, como o que nós estamos implementando com esse projeto do PNUD. Entendi. Professor Antônio, eu estou vendo aqui, por exemplo, que existem organizações que oferecem plataformas de ajuda a esses candidatos, futuros gestores, né, como cidadessustentáveis.org.br, que é muito interessante, tem ideias a serem discutidas. Queria saber se o senhor tem conhecimento de algum programa que seja específico para o Piauí, se tem candidatos que se interessam por isso, e também queria que o senhor comentasse sobre essa questão da arquitetura que o senhor falou aí, e achei muito interessante, porque não me parece que aqui a arquitetura caminhe junto com essa necessidade da arborização. Então, na verdade, nesse momento de campanha política, infelizmente a gente tem que admitir que fica triste quando assiste, tá certo? Né, o debate, quando assiste as propostas e tal.
Quer dizer, Teresina, tá certo? Merece ser, tá certo? Pensada, merece ser sonhada muito maior, muito, tá certo? Muito maior do que isso que a gente vê. Então, às vezes a impressão que a gente tem que é muito mais, entendeu? Uma história de uma competição de partidos, uma competição de pessoas, né? Quer dizer, a cidade fica sempre em segundo plano. Né? Isso é uma coisa muito triste, né? Por exemplo, Teresina, eu não vejo ninguém pensar, por exemplo, na formação. A cidade está crescendo muito, os bairros cada vez mais crescendo. O poder público, o município precisa se adiantar e antes de criar o bairro, antes de criar as ruas, tem que criar parques nesses bairros para que esses bairros sejam, tá certo, alimentados por um oxigênio novo, por sombra em exuberância. Tá? Então, quer dizer, a cidade, basicamente, o que falta é falta de replanejamento. Se Teresina foi uma cidade planejada, abandonou-se isso. Agora é a hora de ser retomada, ela tem que ser replanejada. Por exemplo, não se permite mais, embora a cidade tenha ganho com as grandes instalações dos grandes condomínios, Alphaville Terras, aquele outro grande loteamento eu não sei bem dizer, esqueci o nome agora, mas na direção daquele clube de futebol que tinha ali na saída de Teresina. Então, o que foi desmatado na parte mais úmida e mais florestada da cidade, né? Então, parece que também as pessoas precisam rever, né? Parece que é aquela história, eu quero construir minha casa, se eu posso, em cima do morro, em cima da serra, eu quero um clima bom, mas aí está deixando, tá certo, as outras coisas, né? E é muito, tá certo? É muito. Então, precisa ser revisto, tá certo? Né? Essa questão dos loteamentos, né? Do crescimento dos bairros, e a prefeitura, as SDUs precisam se antecipar nesse replanejamento para que a gente não perca, tá certo? A possibilidade, né, de transformar cidades apinhadas de casa, apinhadas de ruas e tal. Tá certo. Olha, eu queria... Esse realmente é um tema muito bom. A gente passaria a manhã inteira aqui conversando sobre ele. Eu achei muito interessante essa proposta da professora Adriana, também essa preocupação do professor Antônio, que é a mesma que a gente tem aqui, viu, professores? Nós falamos sobre isso o ano inteiro, né, Fren? A gente fala sobre essa questão da arquitetura caminhar em separado da arborização, desses grandes condomínios, mas infelizmente o nosso tempo... Na própria Universidade Federal, a coisa que a gente destacou foi de fazer naquela mudança ali na frente do Banco do Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar as árvores, justamente cajueiro, professora. Tinha lá os cajueiros gostosos lá, que até para cajuí, se não me engano, a primeira coisa que o arquiteto fez foi tirar. Porque assim, oh meu Deus, alguém que tinha para defender numa universidade, numa instituição que não tem a pressão que é o dono da casa. Faz isso, imagine quem é o dono, que nem sempre é sensível às árvores. É verdade. Bom, só para a gente encerrar, queria perguntar à professora Adriana o seguinte: nós temos aqui uma experiência do Banco de Alimentos, uma experiência que é uma parceria público-privada, surgiu de uma parceria público-privada, e eu tenho visto que bancos de alimentos vêm sendo usados como alternativas pelo mundo afora para exatamente ajudar a reduzir a fome e também combater o desperdício. A senhora acha que a gente teria mais espaço para bancos de alimentos aqui? O banco de alimentos ele é bastante interessante e utilizado em vários países, sobretudo na América Latina. Mas a gente vai encontrar a mesma questão do desperdício no próprio banco de alimentos. Por quê? Esse alimento ser coletado, vamos supor, da central de abastecimento até chegar nesse banco de alimentos, ele já vai estar no estado de decomposição, ou seja, ele não vai estar no seu melhor, na sua melhor maturação. Então, a gente também vai ter perda. O ideal, no meu ponto de vista, seria fazer uma ação conjunta do banco de alimentos com esse processo de desidratação. Sim. Eu queria destacar uma coisa, Cíntia, claro, que é a questão da tomada da consciência.
porque nós, há quase 50 anos que fala-se sobre sustentabilidade, e a gente vê que no mundo praticamente nada mudou. O professor fala do crescimento desordenado da cidade, né, dessas ruas entupidas de carro, dos rios poluídos, e a gente vê o corte de árvores, a depredação ambiental. Então, eu acredito que nós, né, pessoas civis, temos que ter a nossa tomada de consciência e de não assistir mais de camarote a vida passar, esperar que venha um salvador. Nós também temos que fazer a nossa parte. A pandemia trouxe uma lição muito importante para a gente, que é o que nós fazemos com o nosso lixo, como é que a gente descarta o nosso lixo. A gente anda pela cidade, vê garrafa de cerveja, caixa de ar-condicionado jogada pela rua, isopor. Então, assim, é preciso que a população tenha essa tomada de consciência e se empodere da vida, porque é possível que a gente passe mais 50 anos discutindo todas essas políticas sem ter uma ação efetiva. Então, é importante que a população não jogue lixo nos terrenos baldios, né? Que faça a sua separação. Outra ideia muito importante que eu quero apresentar é a coleta seletiva de lixo. Sim, se a gente for ver, na pandemia, eu comecei a separar o meu lixo, eu produzo isso de lixo orgânico e isso de lixo reciclável. Sim. Então, como é que a gente vai falar de cidade sustentável sem falar do descarte? Né? Então, são coisas muito importantes para a gente poder estar debatendo daqui para frente. Isso. Muito obrigada a vocês pela participação. Um bom dia, pela contribuição também. Quero dizer que depois a gente tem esse debate lá no nosso canal de YouTube, o Meio Norte Mais. Temos todos os quadros, Ideias para Teresina disponíveis lá. Obrigada. Obrigada. Okay. Bom dia. Muito obrigado.